Olá, sejam bem-vindos ao canal Britiolã, Comunidade Monoteísta. É com muita satisfação e alegria que nós recebemos você, que sempre está conosco. É um grupo pequeno, mas é um grupo selado, selecionado e selado para o grande propósito que nós temos, de trazer informações interessantes que lhe traz paz e harmonia ao seu coração. Bem, hoje, nesta quarta-feira, eu gostaria de comentar com vocês uma experiência que nós passamos no ensolarado dia de domingo. Nós descobrimos que estávamos precisando de alguns mantimentos e era justamente um pré-feriado que trazia um final de semana mais prolongado. Resolvi justamente ir no domingo a este grande supermercado no Nordeste brasileiro e em Natal, Rio Grande do Norte. Quando nós entramos no supermercado, detectamos que havia um excesso de pessoas. Uma grande multidão se preparava para comprar mantimentos, para comprar a sua bebida preferida, a sua carne de churrasco desejada, e aquele domingo seria um dia fantástico, um dia muito importante, onde as praias do Nordeste brasileiro, e principalmente da minha cidade de Natal, Rio Grande do Norte, seria invadida por pessoas que estariam prontas para desfrutar de um relaxe de final de semana. Bem, tudo ocorria bem. No entanto, quando nós terminamos de fazer as compras, nós nos dirigimos ao caixa. E quando chegamos no caixa, nós vimos a profundidade da fila que estava para fazer o pagamento das suas compras. Era muito grande. E eu podia contemplar na face de cada um que estava ali um sintoma que é característico não de nossa cidade ainda, mas uma característica dos grandes centros. Havia uma impaciência das pessoas, as pessoas mal-humoradas, com os olhos esbugalhados, querendo sair logo para aproveitar aquele domingo ensolarado de verão. Bem, nós ficamos ali naquela fila, onde estávamos mais ou menos no 23º lugar. Não havia outra opção, embora nós estivéssemos ali apenas para fazer pequenas compras, porque nós não estávamos com planos de ir à praia. Bem, em dado momento nós fomos nos aproximando, e cada vez mais o supermercado cheio, quando de repente uma senhora soltou o carro e disse: "Eu já não aguento mais. As filas estão intermináveis, os caixas poderiam ser mais. Onde está a gerência para resolver esse impasse?" Bastou essa palavra de protesto daquela senhora para que uma inflamação tornasse pública a impaciência que todos ali estavam, inclusive eu. E naquele instante, aquela senhora ficou completamente perturbada. Houve, da minha parte, uma reflexão rápida e, de repente, eu me lembrei das deficiências que o ser humano possui, de ter consigo um instrumento que coloque o equilíbrio e, novamente, ele retome a sua vida racional. A impaciência. E, naquela hora, a impaciência fez com que eu pensasse: puxa vida, tem muita gente, eu não vou à praia, eu vou fazendo umas pequenas compras, preciso me controlar. Respirei profundo e finalmente passei conscientemente por ali. Descobri, portanto, que naquele instante, aquele fato que estava acontecendo era um fato que se direcionava para mim. E eu coloquei à prova justamente aqueles conhecimentos das chamadas deficiências e propensões do ser humano,
tão arguído por Carlos Bernardo Gonzalez Pecote na sua ciência logosófica. E ali eu fiquei tranquilo. Passei no caixa, fui até o meu carro, coloquei as compras e respirei tranquilo, porque eu me utilizei de uma contradeficiência, que foi o exercício da paciência. Precisamos refletir sobre isso. E eu quero trazer uma informação muito importante de Carlos Bernardo Pecote em seu livro Deficiências e Propensões do Ser Humano. Ele diz assim: o impaciente é um escravo do tempo, desse tempo fantasmagórico, que nada tem a ver com o autêntico, que tal frequentemente o homem dissipa em banalidade, justamente por desconhecer o seu valor real. Outro ponto interessante que diz assim: o que é que nós ganhamos sendo impacientes? Solucionaremos com isso o problema que as exigências dessa deficiência nos criam? Formulemo-nos estas perguntas tantas vezes, quantas experimentarmos suas pressões, e seguramente logo nos será fácil pôr em ação a antideficiência, que corresponde a aplicar, ou seja, a paciência inteligente que lhe trará força e finalmente vencerá. E continua o nosso autor dizendo assim: a paciência é uma das virtudes mais valiosas e também mais difíceis de alcançar. Todavia, sua posse não é impossível, caso seja seguido rigorosamente o processo de compreensão, o adestramento e a realização que o porá ao nosso alcance. Portanto, esse exemplo e essa experiência que nós passamos, eu quero transferir para você. Seja paciente com seus filhos. Seja paciente com seu trabalho árduo. Seja paciente com a sua vida familiar. Seja paciente com sua esposa. Seja paciente com seu esposo. Seja paciente com seu vizinho. Seja paciente com o cosmos. Seja paciente com a natureza. E quando isto proceder, você vencerá a deficiência da impaciência e trará para as pessoas que estão ao seu redor não uma timidez ou uma covardia, mas trará uma lição, porque você conhece a importância do tempo. Bem, acho que este bate-papo rápido foi interessante nesta quarta-feira, quando nós podemos exercitar a paciência. Quando nós exercitamos a paciência, nós encontramos os caminhos para a solução do problema. Vamos fazer agora aqui as nossas chamadas cartas consoladoras. Que mensagem universal o Criador traz para nós, nos lembrando sempre das suas leis, das leis universais que sustentam a criação. Vamos lembrar a primeira carta e vamos tirar a segunda carta consoladora. Vamos para a primeira carta consoladora. O que é que ela nos diz? Tão importante quanto conhecer a teoria é colocá-la na prática. A logosofia é uma ciência que tem um método. E esse método, ele é auto-aplicável. Não é um método que eu devo aplicar para o outro, mas é um método que eu tenho que aplicar para mim mesmo. Certas circunstâncias de irritação no trânsito, de irritação no supermercado, na fila do cinema e até mesmo dentro de um culto religioso, seja ele qual for, é justamente um instante para você exercitar a antideficiência, que é a paciência inteligente. Vamos para a outra carta consoladora. Diz assim: não vemos o caminho todo, mas à medida que fazemos a nossa parte, vamos recebendo pistas
que sinalizam para onde devemos seguir. Um dia de cada vez, mas sempre. Viver de maneira racional. Não viver de maneira de exibição, de gastos imensuráveis, de invejas que passam pela nossa mente, de palavras frívolas que gastamos em um bate-papo. Nós precisamos ver o caminho todo, mas precisamos fazer o que? A nossa parte. As deficiências se manifestam e causam um problema social. Mas na hora que você consegue, sendo aquela personagem impaciente, administrar aquela dificuldade de maneira consciente, racional e inteligente, você será um próprio testemunho vivo para as pessoas que dirão: fulano de tal não era assim. Viu como ele mudou? Porque você conhece as ferramentas necessárias do autoconhecimento e também da evolução consciente. Bem, acho que nós estamos chegando ao final desse bate-papo. Espero que você reflita sobre isso e você vivencie isso. Algumas vezes nós ficamos esperando que alguém venha nos transformar. Oh, Criador, transforma a minha mente para eu ser um cara legal, para ser um cara paciente. Isso não é responsabilidade do Criador. A responsabilidade é sua e minha. Vamos praticar, portanto, isso? Contra as deficiências e propensões do ser humano, vamos utilizar sempre o antídoto necessário, anterior, que é justamente a resposta contrária da experiência que nós estamos passando. Bem, muito obrigado por sua atuação aqui conosco, ouvindo-nos de maneira educada. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Faze-nos voltar eterno e voltaremos, renova os nossos dias como nos tempos antigos. Que seja luz.